Então, pessoal, hoje nós vamos falar, tá? Sobre bases e alguns suplementos. Como vocês sabem, a Corvette, ela trabalha com diversos suplementos, tá? E nós vamos abordar alguns desses ativos e no decorrer dos cursos vocês vão conhecendo um pouquinho dos benefícios de todos esses ativos, tá bom? Então, deixa eu só verificar aqui se tem mais alguém aguardando para a gente já começar. Oi, Vanessa! Nossa, muito bom te ver também, viu? Eu assisti sua live outro dia, não consegui assistir até o final, mas assisti um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Falando um pouquinho sobre a Camila, tem muita gente que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem, né? Eu trabalho aí há 10 anos já com manipulação veterinária e, aliás, o primeiro curso que eu fiz sobre manipulação veterinária foi com a Vanessa Pinheiro. Eu fui para um congresso e eu ia fazer outros cursos, mas quando chegou lá, estava tendo o curso da Vanessa Pinheiro e eu quis muito participar, eu já tinha me interessado, né, pela manipulação veterinária e foi o meu primeiro contato, assim, foi com a Vanessa Pinheiro e com o professor Luiz Cavalcante. Né? Acho que é por isso que eu fiquei tão apaixonada pelo segmento magistral veterinário, né? Porque as minhas referências eram muito boas, né? Muito positivas. Eu sou farmacêutica aqui de Arapongas, do norte do Paraná. Eu fui sócia de uma farmácia de manipulação. Então, vocês vão perceber que eu sempre vejo o lado do proprietário também. Até porque eu tive essa experiência e nós temos que pensar no equilíbrio, né? Numa formulação com segurança, com qualidade, mas também na gestão econômica, porque a farmácia não deixa de ser um negócio. Né? Então, eu sempre vou ter esse lado um pouquinho de administradora e sócia de farmácia. Eu sou fundadora da Farmaconsult, que há 5 anos presta consultoria para farmácias de todo o Brasil. Tá? Nós atendemos literalmente de norte a sul. Fui uma das autoras do Manual da Farmácia Magistral, um livro que eu escrevi junto com a Renata e o professor Luiz Cavalcante. Nós tivemos também a participação de outros colaboradores, fomos agraciados com excelentes colaboradores. E sou curadora científica da Vinha Labivete, que, para quem não conhece, é a imersão prática da Vinha na área de veterinária, e além dos meus cursos online também, todos comercializados pela Vinha. E agora, em 2020, se Deus quiser, né, gente, porque essa pandemia não está ajudando, eu pretendo lançar o meu segundo livro, que é o Guia de Formulações Magistrais Veterinárias, que vai trazer mais de 1000 formulações, né, para facilitar aí o dia a dia das farmácias, para facilitar a vida de vocês, a questão de pesquisa, né? Às vezes é tão difícil. Eu vejo aqui no escritório, nós temos uma quantidade gigante, assim, de literatura. Eu acho que eu tenho, outro dia nós começamos a catalogar, mas eu acabei comprando mais livros. Ao todo, mais de 120 livros, né? E às vezes eu compro um livro por conta de uma única informação. Então, no meu novo livro, né, eu vou compilar essas informações de maneira a facilitar a pesquisa de vocês. Mas eu estou aqui para compartilhar hoje sobre bases galênicas, tá? De uso oral. Nós vamos falar de pasta, de biscoito e de alguns ingredientes na área de nutracêuticos, tá bom? Eu deixo meu e-mail, quem tiver dúvida pode me enviar sempre por e-mail. Eu estou demorando um pouquinho mais para responder, devido à grande demanda, tá, de mensagens, mas eu respondo. Posso demorar bastante, mas um dia a resposta vem, tá? E aqui tem a minha página no Facebook. E o meu perfil no Instagram, que eu confesso que não é fácil, né? Vocês sabem quanto é difícil gerenciar tudo, né? Pessoal, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Eu comecei com a apresentação e agora nós vamos seguir aqui com a aula. Se vocês puderem sinalizar no chat se tá tudo bem, se o som tá legal, se vocês estão conseguindo visualizar os slides, eu agradeço,
tá? Tudo ok? A Alessandra disse que tá tudo ok, a minha xará também. Então tá, gente, então vamos lá. Hoje eu peguei um copo porque eu levei uma bronca que eu estava tomando na garrafinha que não é tão bonitinho, né? Da última vez. Então eu estou aqui com um copo de água para ficar mais esteticamente bonito para vocês. Então vamos lá. Tudo ok? Vamos começar o conteúdo em si. Então, pessoal, a nossa aula, antes de mais nada, antes da gente começar a falar, né, das formulações, o motivo das formulações, por que escolher e quando utilizar, é muito importante definir conceitos. Todas as minhas aulas eu começo definindo os conceitos, para que a gente entenda o que é uma formulação magistral veterinária. Eu sei que tem gente aí que trabalha há anos com formulações magistrais, né, que sabe a atuação do farmacêutico, mas é sempre importante, tá, enaltecer esses conceitos, de maneira que fique claro para todo mundo, né, sobre qual é a nossa função, quem é farmacêutico como eu, qual é a função do médico veterinário, enfim, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é uma preparação magistral veterinária, né? É aquela formulação preparada no estabelecimento que manipula produto. Este estabelecimento tem que estar legalmente habilitado, né? E ela deve conter nos rótulos os dizeres uso veterinário para ser dispensada atendendo a uma prescrição médica veterinária, que estabelece a sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Ou seja, pessoal, o que eu sempre abordo com vocês é que quem vai prescrever o produto é o médico veterinário. E a farmácia vai preparar atendendo essa prescrição, tá? E cuidando todo do processo de qualidade, de estabilidade e orientando o tutor sobre como utilizar esse produto, tá? Então, essa é a função da farmácia. E o que o farmacêutico faz? Na minha última aula, eu falei que o farmacêutico é sempre responsável por alguma coisa. E virou meio que um meme. Várias pessoas me mandaram essa mensagem. Mas a verdade é que é isso, né? O farmacêutico é sempre responsável por alguma coisa e na farmácia veterinária não seria diferente, tá? Neste caso, o farmacêutico, gente, ele é responsável pela manipulação, ou seja, pelo processo de manipulação e pela manutenção da qualidade das preparações, até a sua dispensação ao cliente, devendo orientar e treinar os funcionários que realizam o transporte quando for o caso. Então, gente, eu vou jogar aqui para mim rapidinho, tá? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar a minha imagem na tela também, tá tudo ok? Tá? Então, deixa eu só parar aqui de mostrar a minha tela e vou colocar aqui, não sei se vocês estão me visualizando, mas como eu disse para vocês, a importância de entender esses conceitos, por quê? Para ver a nossa função como farmacêutico, porque isso vai implicar nas nossas escolhas, né? Nas escolhas das matérias-primas que nós vamos utilizar, na construção ou na escolha das nossas bases galênicas, tá? Porque nós somos responsáveis pela manutenção da qualidade dessas formulações. Ok? Então, eu vou voltar aqui para os slides e qualquer coisa vocês vão me finalizando, tá? Então, o que o farmacêutico faz, pessoal? Ele vai avaliar a prescrição e o processo de avaliação da prescrição é muito importante, né? Nós temos que verificar primeiramente a dose. Ah, mas o médico veterinário não verifica na hora que prescreve? Verifica, mas existem falhas, né? Às vezes uma falha de digitação. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu sempre conto um caso que eu peguei uma dose de carprofeno 10 vezes superior ao que o médico veterinário havia prescrito, porque ele tinha alterado o sistema e quando ele foi cadastrar a prescrição, ele tinha que usar, eu não lembro se ele tinha que usar vírgula, isoponto e vice-versa, mas enfim, a dose estava 10 vezes superior. Por isso, gente, que é tão importante, tá? A conferência da prescrição, principalmente da dose. E como que o farmacêutico vai conseguir fazer essa avaliação? Ele tem que ter informações, né? Nem sempre é ele que vai atender no balcão. Então, por isso que o seu atendimento tem que captar todas as informações necessárias. A maioria dos medicamentos é prescrito
por miligrama por quilo de peso. Então, eu preciso ter no meu sistema cadastrado, tá, gente, o peso do animal. Isso é extremamente importante. Até quando eu tinha farmácia, eu sempre falava isso para o pessoal. Olha, gente, coloque o peso. Às vezes, o tutor não vai saber o peso exato. Nestes casos, o que ele pode fazer? Ele pode te dar algo aproximado. É de médio porte, para vocês terem algum parâmetro, tá? Para fazer a avaliação da prescrição. E aí, além de fazer a conferência da dose, verificar as incompatibilidades, né? Entre os ingredientes, às vezes entre os ingredientes e entre o veículo que vai ser escolhido, e as interações. Gente, quando eu falo de interação, é muito importante. O que eu já peguei de interação medicamentosa, incompatibilidade farmacotécnica em prescrições, é fora do normal, tá? Então, é algo que nós temos que ter muita cautela, porque às vezes as associações vão favorecer o resultado, mas às vezes não, tá? E aí tem que entrar em contato com o médico veterinário para fazer separado, enfim. Até as pessoas me perguntam dicas de literatura para fazer, né, essa parte de avaliação farmacêutica da prescrição. Então, assim, pessoal, eu até deixei separado, deixa eu só pegar aqui em cima, vocês me desculpem, porque eu acabei colocando em cima da mesa, vocês vão ter que ver aqui, peraí, para ficar mais fácil para vocês. Então, quais são, né, as três literaturas que eu utilizo para fazer isso? Deixa eu só mostrar aqui. Vocês estão visualizando a minha câmera agora, né? Então, o que eu uso no dia a dia para fazer a avaliação da prescrição? A literatura número 1 é essa aqui, ó. É o Guia Terapêutico Veterinário. Ele tem várias edições. A mais recente, tá, gente? É a 4ª edição de 2019, tá? Aqui é um livro super prático, é o mais utilizado pelos médicos veterinários. Tem uma partezinha que fala em compatibilidades e interações. Então, além de verificar a dose, vocês podem usar essa literatura para isso. O outro livro que eu utilizo bastante é esse aqui, que é o Manual da Terapêutica Veterinária. Essa versão é a 3ª edição traduzida, mas já existe a 4ª edição, só que ela não está traduzida. Então, quem não tem habilidade com o inglês, tem que adquirir essa 3ª edição, tá? Também vai ajudar vocês a verificar isso. E um outro livro, que eu acho que é o mais completo, só que infelizmente nós não temos a versão traduzida, é o Plumb, tá? Que é o handbook, que ele é o mais poderoso, assim, aqui ele é recheado de informações, só que quem não tem habilidade com inglês vai ter um pouco de dificuldade, tá? Porque ele não tem a versão traduzida. Mas é extremamente importante, tá, pessoal? A avaliação da prescrição. Tá? Vocês precisam fazer essa avaliação, principalmente a questão de incompatibilidade, de interações, e aí vocês vão formando os prescritores, né? Porque quando vocês encontram incompatibilidades e entram em contato com eles, eles vão aprendendo, assim como vocês, tá? E aí nós vamos formando os prescritores magistrais veterinários, tá? Vamos voltar para o nosso slide. Um outro ponto importante é o processo de manipulação. É onde o farmacêutico... Eu acho que todos os processos em si, né, são trabalhosos, mas eu acho que é o processo também fundamental. Eu não poderia dizer o mais importante, mas eu acho que deve ser um dos mais minuciosos. Por quê? Primeiro, a escolha da forma farmacêutica, né? Porque muitas vezes o médico veterinário ele já vai prescrever, tá, com a forma farmacêutica que ele quer. Às vezes ele vai te ligar no momento da prescrição. Isso acontece bastante comigo, sabe? Eu tenho vários médicos veterinários que me ligam e falam, Camila, eu tô prescrevendo, posso fazer nessa forma farmacêutica? Ou eu tô com um animal extremamente debilitado? Qual opção que você tem de forma farmacêutica para esse ativo? Mas nem sempre. Pode acontecer, tá, pessoal? Eu até vou voltar para mim agora, para você enxergar aqui, porque pode, tá, acontecer do médico veterinário, gente, deixar livre, tá? Eu já peguei várias prescrições assim, para que o tutor defina junto com a farmácia qual que é a melhor opção. Tá? Só que o que nós temos que ter muito bem clarificado é o que eu posso incorporar
né? Quais as possibilidades para cada ativo. Então, esse ativo eu posso fazer na forma líquida, esse ativo eu posso fazer em biscoito, em pasta. Qual o veículo? Né? É essa questão da padronização que a gente falou na aula anterior. A importância, né, de padronizar os processos para cada ativo. Isso é fundamental, até porque você precisa de agilidade no processo de atendimento da sua farmácia. E aí, nós temos que lembrar que você tem que garantir a estabilidade do produto até a data de expiração, tá? O que isso significa? Se você der ali uma validade de 14 dias, ele tem que ser estável por esses 14 dias. Se você der uma validade de 30 dias, tem que ser estável por 30 dias. Por isso que nós temos que ter cautela e não generalizar o prazo de validade também, porque existem algumas particularidades. Claro que na prática a gente acaba fazendo isso, né? Eu sei que todo mundo tem cópia de determinação de prazo de validade, né? Até porque isso é um requisito da Instrução Normativa 11 de 2005. Porém, existem os casos de exceções, né? Se a gente pensar aí, numa amoxicilina em suspensão, eu vou conseguir estabilidade por 14 dias, né? Então, eu não posso incluir ela no geral ali das formas farmacêuticas líquidas, tá? Então, sempre é importante verificar isso. Eu até estou trazendo no livro novo o prazo de validade das formas farmacêuticas, algumas particularidades, até para facilitar vocês depois na hora de construir esses POPs, porque eu faço também processo, tá, de habilitação de farmácia de manipulação e vários fiscais estão solicitando por ativo, eles não aceitam generalizado. Então, a gente faz aquele global, mas coloca as particularidades já no procedimento. Tá? Inclusive, eu já fiz para 2 farmácias esse procedimento específico, porque é fundamental. Né? Eles não estão errados, porque nós precisamos garantir, né, o prazo de validade adequado para ter o resultado terapêutico. Tá? E aí, na dispensação, a questão do modo de usar, que é extremamente importante, né? Como que o tutor vai usar, né? Qual o local que vai aplicar, se é um produto de uso tópico, se é um produto como enxágue, um shampoo, quanto tempo tem que ficar em contato ali com a pele desse animal, né, antes do enxágue, e o processo de conservação. E a conservação, vocês têm que considerar a região que vocês moram, tá? Às vezes é uma região extremamente quente, né, e aí vai precisar deixar alguns produtos sob refrigeração. E aí, sobre as formas farmacêuticas palatáveis. As formas farmacêuticas palatáveis, eu considero o segundo diferencial das farmácias de manipulação, tá? Porque o primeiro, eu acho que é a adequação das dosagens. Eu acho que é o ponto principal. E vem na sequência aí essas formas farmacêuticas palatáveis que diminuem, né, o estresse no momento da medicação. Mas é fundamental, pessoal. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. É fundamental que, tá, vocês sempre considerem a segurança. Ai, desculpa, acabei clicando aqui de novo. A segurança dessa forma farmacêutica e a estabilidade do ativo que você vai incorporar nesta forma farmacêutica. E aí, vocês vão me perguntar, Camila, mas como que eu vou garantir, né, a estabilidade quando eu estou falando ali de biscoito? Porque se nós pesquisarmos estudos, deixa eu virar assim, acho que é melhor. Estudos científicos sobre a estabilidade de biscoitos medicamentosos, vocês vão ver que praticamente não existe. Eu acho que nem existe um específico, tá? Então, como que nós conseguimos determinar qual que é a estabilidade, se eu vou conseguir fazer ou não? Então, no geral, pessoal, o que eu faço? Para pastas, tá? Para pastas, eu extrapolo de preparações orais líquidas, né? Então, eu sempre verifico, porque nós temos muitas referências nas formas orais líquidas, e aí a gente consegue fazer aí uma extrapolação. E para biscoitos, eu vejo se não tem nenhuma restrição específica. Então, às vezes, um ativo, que nem uma ciclosporina, que a gente precisa fazer de uma maneira adequada, em emulsão, ou às vezes um pimobendan, que precisa do recipiente específico, não seria o mais indicado fazer em biscoitos. Nós já debatemos, inclusive, isso, né, na aula geral, que muitos que estão aqui participaram, né, sobre que existe sempre o teórico
e a vida real, né? Que é o caso que nós já fizemos Primoben em biscoitos, mesmo sabendo que não vou ter o máximo ali de solubilidade do ativo, o máximo de biodisponibilidade, mas isso sempre com a ciência, tá, gente? Do prescritor, tá? Porque isso, gente, é fundamental. Então, voltando aqui para nossa aula, um ponto importante é atender os requisitos legais, tá? Então, tudo que eu utilizo nas minhas preparações, nas minhas formulações manipuladas, tem que ser adquirido, tá? De fornecedor qualificado. E está lá na legislação, né? Que os materiais devem ser adquiridos preferencialmente de fabricantes qualificados quanto aos critérios de qualidade. Outro ponto importante, a certificação da sua matéria-prima, né? Então, cada matéria-prima tem que vir, né, acompanhada do certificado de análise, tá? O sistema, né, de garantia da qualidade da sua farmácia tem que garantir que as operações sejam específicas por escrito e tem que atender às boas práticas de manipulação dos produtos veterinários, tá? É necessário controle de qualidade dessa matéria-prima, né? Ela tem que vir com certificado de análise e eu tenho que ter as especificações dessa matéria-prima. Além disso, tudo que eu utilizar nas minhas formulações, eu tenho que garantir a rastreabilidade do processo. Porque se eu tiver qualquer desvio de qualidade, eu consigo identificar onde que foi o erro. E por que eu coloco isso para vocês, gente? Porque nós estamos em 2020, né? Em 2020, não dá mais para a gente fazer biscoito com bolacha e ração. E eu sei que vocês já fizeram, tá? Do mesmo jeito, gente, eu, Camila, já fiz. Eu já fiz, já ensinei em curso. Só que a gente fazia isso há 10 anos atrás. Por quê? Primeiro, porque quando a gente coloca biscoito, a gente está colocando uma fonte de amido, né? E quem que come mais biscoito, né? A forma farmacêutica biscoito, ela é muito destinada para os cães. E os cães não têm alfa-amilase salivar. Então, ele não vai conseguir digerir esse amido. Então, você está colocando algo que vai prejudicar a digestão desse animal, né? Segundo, qual o padrão que a gente tem de utilizar um biscoito na nossa formulação? Nenhum, né? E uma ração também, né? Qual o parâmetro dessa ração? Eu consigo qualificar o fornecedor? Aí uma vez uma farmácia falou assim, ai Camila, mas eu tenho nota fiscal. Se você comprar biscoito, você vai lá e compra uma bolachinha no supermercado, você vai ter nota fiscal. Mas e aí? Né? Não é uma matéria-prima. Eu não consigo ter parâmetros de qualidade. Eu nem posso apresentar isso para o Ministério da Agricultura. Inclusive, eu já coloquei em cursos um roteiro de inspeção do mapa de uma farmácia. Eu não vou contar a cidade, porque eu acredito que é uma cidade que não tenha muitas farmácias, mas onde o fiscal colocou que ele queria, né, as especificações das matérias-primas utilizadas no biscoito. E aí, como que você vai especificar, pessoal? Bolacha de água e sal com ração, né? Então, por isso que nós não podemos utilizar. Já utilizamos em outro momento? Sim, eu mesma utilizava na minha farmácia, né? E eu acredito que muitos de vocês já utilizaram. Mas em 2020 a gente não pode mais fazer isso, né? Até porque nós temos outras maneiras, né, de fazer o biscoito. E uma das maneiras que eu vou apresentar para vocês, que vocês já conhecem, mas que nós vamos bater um papo sobre, é o Biscovete, tá? Um projeto que eu tive a honra de participar desse projeto, né? Que foi o lançamento da primeira base, né, para biscoitos medicamentosos veterinários. Aliás, gente, o Biscovete era um sonho mesmo, tanto que eu fiquei muito honrada, na época eu era consultora da Coopervet, porque nós não tínhamos nenhuma base padronizada, e foi uma revolução no mercado magistral veterinário, e é até hoje, né? Por que o Biscovete traz? Vantagens para o tutor, vai tornar a medicação muito mais agradável, até porque o Biscovete, gente, ele tem, tá, um palatabilizante exclusivo que mascara o sabor do fármaco. E um ponto muito importante é que as pessoas têm dúvidas sobre o que é palatabilizante, o que é favorizante, o que é aroma. E por conta dessas dúvidas, às vezes vocês não conseguem chegar numa palatabilidade adequada da formulação.
Então, só para revisar o conceito com vocês, pessoal, palatabilizante, tá? É uma substância que mascara o sabor do fármaco. Então, vai ajudar aí a mascarar o sabor desagradável do fármaco. O aroma, gente, ele vai dar odor para a formulação, tá? E o flavorizante, ele vai dar odor e sabor. Ajuda a mascarar o sabor? Ajuda, mas ele não tem essa função, tá? Ele só vai doar sabor para a formulação. Então, o Biscovete traz esse exclusivo palatabilizante que vai ajudar nesse processo de mascarar. Inclusive, quando nós lançamos o Biscovete, que foi em uma Consulfarma, nós fizemos curso. Quem lembra, gente? Quero ver quem que estava lá comigo. Fazendo curso naquela salinha de vidro lá dentro do estande da Copervete. Se alguém lembrar aí, sinaliza no chat. Né? Mas quando nós lançamos, nós levamos cefalexina e a gente fazia Biscovete com cefalexina para provar que o Biscovete mascarava o sabor. Olha aí, tinha bastante gente. A Andréia, a Natália, teve gente que até fez lá Biscovete, né? Então, por que ele é tão interessante? Principalmente por mascarar o sabor do fármaco, além de trazer a padronização, né? E a certificação de uma base palatável para o nosso mercado. Então, é prático para administrar? Gente, é muito prático. E James mesmo, ele come, se deixar, gente, ele nem mastiga. Né? Na verdade, acho que a maioria dos cachorros não mastigam, né? E ele come com uma facilidade que a gente consegue medicar ele agora de qualquer maneira. E aí, consequentemente, eu vou ter uma maior adesão ao tratamento, porque o tutor não vai ter aquele sofrimento de medicar um animal. Eu sempre conto da minha outra cachorrinha, a Pitucha, que era algo assim surreal. Ela era uma pincher, com vira-lata junto, com SLD. E assim, gente, pincher, eu não sei se alguém de vocês tem pincher, mas assim, é um cachorro que eu acho que ele deve ser considerado o cachorro mais bravo do mundo, tá? Porque é uma coisa fora do normal. E toda vez que a gente ia medicar a Pitucha, era uma guerra, né? Quando nós começamos a fazer em biscoito, facilitou muito, né? Eu posso associar ativos no Biscovete, eu posso fazer em tamanhos variados de acordo com os moldes que vocês dispõem aí na farmácia de vocês, e eu tenho uma boa aceitação, tá? Qual que é a vantagem para a farmácia? Primeira vantagem, gente, farmacotécnica descomplicada, tá? Então, vamos lá. Por que a gente fala de farmacotécnica descomplicada? Gente, como eu disse para vocês, eu fui proprietária de farmácia, né? E eu não sei se vocês já fizeram uma avaliação de custos dentro da farmácia, porque eu sei que é um processo muito complexo, né? É muito fácil a gente precificar matéria-prima, eu vou usar tanto de matéria-prima. Só que tem muito mais coisas envolvidas, né? Principalmente a mão de obra. E se vocês fizerem uma análise, né, de precificação dentro dos serviços da farmácia, a mão de obra é o principal, né? Mão de obra, tempo. Então, nós precisamos do quê? Otimizar processos. E o Biscovete traz isso, que é super fácil de manipular, né? Então, pouco tempo, não precisa aquecer, o que é muito interessante, porque a maioria dos princípios ativos são termossensíveis, né? Eu consigo entregar uma formulação com agilidade, porque antes de ter o Biscovete, vamos lembrar o que vocês faziam de biscoito. Eu acho que o que a maioria fazia, ração com goma, né, e bolacha de água e sal. Não façam carinha de que não fazia, porque eu sei que vocês faziam, eu também fazia, né? Tinham outras bases que precisavam ir para a estufa, tinha base que tinha que esperar um monte para secar, né? Tinha base cheia de amido, e a gente sabe que o amido faz mal para o animal por conta da deficiência de alfa-amilase salivar. Então, as outras opções não eram tão práticas. Eu mesma que fazia o de goma antes de conhecer o Biscovete. O que acontecia? Se você fizesse 10 biscoitos, tudo bem. Só que quando você fosse fazer uma quantidade maior de biscoitos, você tinha que fazer fracionado. Porque senão a goma solidificava, aquele negócio grudava tudo, e você não podia, às vezes, aquecer, porque já tinha matéria-prima. Né? Quantas vezes eu perdi matéria-prima por conta disso? Né? Quantas vezes teve que fazer o reprocesso? Né? E o Biscovete não tem isso. Aliás, gente, eu chegava a acompanhar farmácias, né, na assessoria, que elas faziam com Biscovete
Se não era um fármaco fotossensível, não dava tempo, enrolava um plástico filme e terminava depois do almoço. E tudo bem, tá? Porque, né, desde que você mantenha ali a umectação, você consegue fazer. Então, eu acredito que o grande diferencial é justamente a farmacotécnica descomplicada. E aí eu posso associar ativos, é compatível com ativos higroscópicos. No entanto, depois eu vou explicar para vocês que se o ativo for muito higroscópico, a gente precisa de um cuidado, tá, específico. Eu posso incorporar até 25% de ativos. Claro que isso vai depender da característica, principalmente de higroscopicidade, tá? Eu tenho padronização da minha base e aí eu tenho versatilidade. Inclusive, eu vi que uma pessoa mandou, deixa eu ver quem que mandou no chat, a Ana Caroline. Ela disse assim, que ela teve problema de aceitação do biscoito, tá? O problema de aceitação, Anne, pode estar relacionado com o sabor e com o que você incorporou, tá? E com o processo também. Eu visito muitas farmácias, né? Aliás, gente, tô sofrendo aqui com essa pandemia. Tô louquinha para viajar, viu? Porque tinha época que a minha mala ficava pronta. Eu tinha 2 malas. Eu chegava com uma e saía com outra, porque não dava tempo nem de trocar as roupas, né? Mas eu sempre entrei dentro do laboratório de muitas farmácias. E que eu já vi de erro em processo. Primeiro, a umectação, tá? A gente vai ver ali o processo, a faixa de umectante, mas tem farmácia que exagera. E aí o biscoito fica muito mole. O animal não gosta, tá? Então, o ideal é padronizar com a quantidade de umectante adequado para que não fique muito mole para facilitar a aceitação. Outro ponto, a quantidade de ativo que você incorpora. Tem que respeitar o limite de 25%. Por quê? Como é que eu vou preparar? A gente vai ver a farmacotécnica, que é pegar o ingrediente ativo e misturar com a base. Né? Se eu tiver muito ativo, vai sobressair ao sabor na base. A quantidade de palatabilizante que vai ter ali não vai ser suficiente para mascarar o sabor do fármaco. Se o fármaco é extremamente amargo, gente, não dá para fazer biscoito. Nenhum biscoito consegue fazer, né? Por quê? O que vai acontecer? Às vezes, alguns animais podem até aceitar, mas ele vai ficar aquele residual. É um biscoito de metronidazol. É um fármaco que eu não recomendo manipular em biscoito. Inclusive, é algo que eu trouxe no livro novo para ajudar o médico veterinário também, porque eles não sabem o que é amargo. A gente que trabalha ali no dia a dia do laboratório, experimenta, né? Sente o cheiro às vezes, sabe o que é ruim, mas o médico veterinário não tem essa vivência. E um outro ponto é a flavorização. Você pode adicionar mais flavorizante. Eu sempre colocava mais de bacon, você pode colocar de picanha, de costela, tá? Então, você pode também adicionar mais flavorizante de maneira que fique mais olfativo. Porque, principalmente, né, os animais, eles são atraídos pelo odor, tá? Então, nós podemos, sim, fazer com que ele fique mais atrativo. E se nós respeitarmos todas as particularidades, a gente tem um maior sucesso. Claro que, gente, tem animal que não vai comer biscoito de jeito nenhum, tá? Uma dica que eu dou é perguntar se o animal come petisco no momento do atendimento. Porque tem tutor que vai falar assim, ele ama. Mas tem tutor que vai falar, não come nada, já tentei de tudo. E aí vocês acham que um animal super saudável, quando ele tá tranquilinho lá, o tutor dá petisco, dá, sei lá, aquele doguitos, que eu sempre brinco que doguitos deve ter alguma coisa dentro, gente. Porque o meu cachorro, ele vê embalagem, ele começa a salivar, né? Então vamos pensar que o cachorro tá saudável, ele não come aquilo. Você acha que o cachorro doente, né? Porque na maioria dos protocolos ele vai precisar estar doente, né? Vai precisar de uma medicação. Ele vai aceitar um petisco, ainda com medicamento, se ele não tem o hábito de comer? Então, gente, vai depender muito do perfil do animal. Né? O que eu sempre falo, não existe uma forma farmacêutica universal. Claro que o biscoito é muito aceito pelos cães, mas alguns cães não vão aceitar justamente por não ter esse hábito, tá, de comer petiscos. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, tá? E aí eu posso fazer tamanho sabores variados. Eu fazia de peixe, era o biscoito de peixe, tá? Então, você pode fazer com vários sabores. E aí, pessoal, isso aqui é uma foto, da Bruna. Esse cachorro aqui é o Duff Decolo, tá? A Bruna tem uma farmácia de manipulação veterinária lá em Mafra.
E aí ela fez uma sessão de fotos e, gentilmente, nós pedimos para ela para utilizar na aula. E é o Duff aqui com o Biscovete, tá? Então, essa foto é real. E aí, vamos para a vantagem para os pets. Primeira vantagem, gente, redução do estresse no momento da medicação, tá? Segunda vantagem, livre de lactose, glúten e tem baixo teor de sódio, tá? Terceira vantagem, palatabilidade, porque possui o palatabilizante. E aí, os cães são os que mais aceitam. Gente, o cão, ele tem neofilia. Para quem não sabe o que é neofilia, é aquela curiosidade por coisas novas, né? Tanto que tudo que você oferece para o cachorro, ele quer comer, né? Não significa que ele vai repetir aquilo, mas a curiosidade faz com que ele coma o primeiro. Por isso que é tão importante tomar bastante cuidado com o que eu incorporo. Porque se for um biscoito muito amargo, né? Se você colocar um ativo muito amargo, numa alta concentração, ele não vai aceitar da próxima vez, tá? E aí a farmacotécnica, pessoal. Então, olha só, como que eu vou seguir. Ativo, eu posso colocar até 25% em relação ao peso total do meu biscoito, tá? E aí, gente, eu preciso respeitar esse percentual. Porque se eu colocar muito ativo, vai sobressair, né, ao sabor do biscoito. O Biscovete, que é SP para 75%, e o umectante, onde eu vou ter 80% de água e 20%, tá, de glicerina. E é extremamente importante respeitar esse umectante. Porque é essa água presente no umectante que vai formar as ligações à estrutura do biscoito. E esse percentual de glicerina é fundamental para que essa água não evapore. Senão o seu biscoito vai ficar o quê? Friável, tá? Que é aquele biscoito soltando pedacinhos. E aí, pessoal, como que é a farmacotécnica? Primeira coisa, gente, você vai pesar o ativo e micronizar. Por que a gente microniza? Para reduzir o tamanho da partícula. E um ponto muito importante, pessoal, é que substâncias que apresentam polimorfismo não devem ser micronizadas. O que é polimorfismo? Tá? É um assunto até bem complexo. Eu queria ter colocado no primeiro livro, a gente debateu e achou melhor não. No segundo livro vai ter uma dedicação aí para polimorfismo, mas quando o que é? É quando uma substância, gente, ela se apresenta, tá? Então vamos imaginar, ela tem várias formas cristalinas. Tá? Então, ela tem uma forma, outra forma, sei lá, pode ter até 5, 6 fórmulas, enfim, infinitas. E aí, dependendo dessa forma que ela apresenta, ela vai ter uma resposta terapêutica, uma biodisponibilidade específica. Por que é importante conhecer as substâncias que apresentam polimorfismo? Porque durante o preparo, a estabilidade termodinâmica, quando a gente coloca calor, pode favorecer, tá, a interconversão de um polimorfo em outro. O que é isso? Quando a gente microniza, a gente está colocando lá, né, o pistilo para reduzir o tamanho da partícula, tá? Eu posso alterar aquela estrutura. E aí, se eu alterar, pode não ter o efeito terapêutico. Quais substâncias que eu não posso micronizar? Tá? Eu não posso micronizar a fluorocortisona, tá? E o cloranfenicol. Mas o cloranfenicol eu já não posso manipular mesmo, porque ele é proibido pela Instrução Normativa 9 de 2003, tá? Então não tem problema, não se preocupem com o cloranfenicol. E um dos nutracêuticos que nós vamos falar hoje, que é o curcuvete, também não pode ser micronizado. Aí não é pela questão de polimorfismo, aí é porque ele está numa fitossoma, tá? Então por isso que a gente não pode micronizar, ok? Vamos voltar lá para a nossa farmacotécnica, tá? Aí eu vou incorporar o ativo, gente, sempre por diluição geométrica, para garantir que essa mistura fique homogênea, tá? Então eu vou incorporando o ativo e faço, por último, a umectação por espatulação, tá? Eu gosto de usar as mãos mesmo, com luva, eu acho que fica mais fácil. Eu até brinco, né, gente, que eu sou filha de padeira e gosto de colocar a mão na massa. Né? Cada setor técnico da farmácia vai padronizar a farmacotécnica mais adequada, mas dá para ser feito por espatulação tranquilamente. Quando que eu coloco o flavorizante? Se vocês forem adicionar flavorizante, tá, ao biscoito, o flavorizante ele deve ser adicionado, tá, junto com o ativo.
No momento que você vai micronizar o ativo, você microniza o flavorizante, tá? Estudos demonstram que quando nós fazemos dessa maneira, a formulação fica mais palatável. E aí você vai distribuir a massa pelo tableteiro, moldando os biscoitos, tá? Vai comprimir os biscoitos utilizando o socador. Hoje, tanto o molde de silicone quanto o tableteiro rígido vem com socador, tá? Antigamente de silicone não vinha, mas hoje o Grupo Fantasia envia. E aí, pronto, gente. O biscoito tá feito, tá? Depois que vocês fizerem ali a compressão, é só ejetar os biscoitos e você já pode embalar os biscoitos. Deixa eu ver se tem alguma dúvida relacionada, tá? A questão da farmacotécnica. O Sérgio me perguntou se é possível fazer o itraconazol em biscoitos, tá? Gente, o itraconazol, qual que é o problema de fazer o itraconazol? A questão do itraconazol, deixa eu voltar aqui para a tela, é que ele é peletizado. A gente sabe que esses pellets é para proteger, né, o fármaco, não é uma peletização para proteção de suco gástrico, tá? É só por conta da estabilidade do fármaco. O que que acontece? Se eu adicionar, tá, os pellets na mistura do biscoito, o que que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que eu vou ter tenuidades diferentes de pós. E quando eu tenho pós em tenuidades diferentes, ou seja, em tamanhos diferentes, eu não consigo uma mistura homogênea. E como é que a gente faz o biscovete? A gente mistura toda a massa e depois distribui no tableteiro, tá? Como eu, Camila, fazia itraconazol na minha farmácia. Eu pesava individualmente. Ah, você não fala, Camila, mas você é louca. As minhas técnicas, elas tinham uma agilidade de fazer cápsulas. Daí elas já faziam, tá? E colocava uma cápsula por biscoito. Eu achava que era o jeito mais fácil de fazer. Ah, mas eu não posso quebrar os pellets como eu faço na suspensão, colocando uma solução alcoólica, deixo um pouquinho para amolecer e micronizo até evaporar? Pode. Só que quando eu faço isso, né, a gente sabe que daí eu não vou ter a proteção da molécula. E aí eu acho melhor fazer com os pellets mesmo, colocando a quantidade em cada biscoito. Eu tenho farmácia que eu atendo de assessoria que coloca cápsula dentro do biscoito. Faz isso até com cápsula gastroresistente. É uma estratégia que não é tão difícil. Tá? Dependendo do tamanho da cápsula, dá para fazer. Então, cada um vai adotar a sua maneira. Mas o que a gente tem que pensar? Que aquilo que nós estamos incorporando num biscoito, né? Se eu estou incorporando um pó, ele tem que ter a mesma tenuidade, porque senão eu não vou ter uma mistura homogênea. Se eu não conseguir isso, eu tenho que lançar mão de outras estratégias para garantir a uniformidade de conteúdo, tá? Aí, outro dia, gente, eu vou contar os cases para vocês, porque eu acho que a gente aprende com o erro dos outros. Inclusive, eu aprendo com os meus, né? Quando a gente erra, parece que a gente aprende mais ainda, né? Mas eu fui numa farmácia, ela falou assim, Camila, mas não tem problema, eu fiz o peso médio do biscoito, deu tudo ok. Tranquilo, mas na hora que a gente pegava o biscoito, tinha um monte de itraconazol em um, zero no outro, porque era fácil da gente ver, né, a olho nu. Não quer dizer que se eu tenho um peso, eu vou ter uma uniformidade de conteúdo. A gente sabe que é muito diferente. Por isso que é extremamente importante seguir a farmacotécnica, fazendo o processo. Gente, olha eu tentando fazer aqui, né? Bem que eu queria ter um laboratório aqui para fazer agora, mas tudo bem, né? Mas a gente tem que fazer o processo ali de divisão geométrica, homogeneizar. O que eu aconselho? As farmácias que tem aquele misturadorzinho, sabe? Que fica girando com os potinhos. Faz o processo de micronização, incorpora a base e joga naquele potinho e deixa ali homogeneizando bem, tá? Porque daí eu vou garantir uma mistura bem homogênea, porque é isso que vai garantir a uniformidade de conteúdo. E eu tenho vários clientes que fazem testes, tá? De uniformidade, que os resultados são extremamente satisfatórios, tá? Tem alguns laboratórios que fazem análise de biscoito. Inclusive, eu estou fazendo um artigo com umas meninas do mestrado, e elas estão fazendo a uniformidade de conteúdo de ativos no biscovete. A base que a gente está utilizando é o biscovete. Tranquilo? Deixa eu ver se eu respondi todas as dúvidas. Do polimorfo, eu já dei exemplo, né? A fluorocortisona e o cloranfenicol, mas é proibido. Posso fracionar a dose em biscoito? A gente vai ver agora como escolher o tamanho do biscoito. Eu falo essa questão de dose. A gente está falando aqui, gente, do biscovete. Eu não vou tirar dúvidas de outros biscoitos. Aí, se vocês tiverem dúvida, me manda por e-mail, tá?
sobre a cápsula gastroresistente dentro do biscoito. Então, não, porque o cachorro, ele engole, tá? É experiência prática, ele vai engolir, então é tranquilo, certo? Não tem problema ali dele mastigar. Já tive o problema de não ingerir uma cápsula, somente a massa, então incorporamos individual. Dependendo se a cápsula for muito grande, pode acontecer isso, tá? Quando o tutor fez em cápsula e depois eu quero transformar em biscoito, gente, vocês podem abrir as cápsulas, tirar todo o conteúdo e incorporar no biscoito. Só que aí vocês não vão considerar só o peso do ativo, porque naquela cápsula tinha recipiente. E esse recipiente vai contar como ativo. Então, eu posso colocar no máximo 25% de pó no meu biscoito, tá? Mas vocês podem fazer isso sim. Tranquilo? Então, vamos voltar para a nossa farmacotécnica. Gente, ponto importante, tá? Calibração do molde. Por que a calibração do molde é tão importante? Porque quando vocês compram o molde, então, eu tinha o molde aqui, mas não tá, as meninas já embalaram no sorteio. Já tá tudo embalado, a gente só tá esperando o ativo chegar para despachar. Mas assim, quando vocês compram aqueles moldezinhos, vamos supor que você compra lá do fabricante, sei lá, de silicone ou rígido. Esse molde é 4 gramas. Ok, não quer dizer que seu biscoito vai ter 4 gramas. O que vai determinar o peso do biscoito é a densidade dos pós, da mistura que vai estar ali. Então, sempre que vocês forem utilizar o molde pela primeira vez, tem que calibrar o molde. O que é isso? Vocês vão pegar o molde, vamos pensar que isso aqui, gente, é uma folha de sulfite, tá? Mas pense que isso aqui é um molde. Então, vocês vão pegar todo o molde, vão fazer uma base inerte, sei lá, faz o biscovete inerte, gente, sem ativo nenhum, e vai preencher todas as cavidades. Finge que essas bolinhas estão iguais, tá? Mas vocês vão preencher tudo. Vão ejetar, fazer como se vocês estivessem fazendo um biscoito medicamentoso. E vão fazer o peso médio. Para quê? Porque eu preciso saber quanto que pesa esse biscoito. Tá? E aí vocês vão utilizar isso como parâmetro para a sua formulação. Toda vez que você muda a sua base de biscoito, você e o seu molde, você tem que fazer essa calibração. Tá? Então, eu vou padronizar que eu vou utilizar o biscovete, que é uma base que tem rastreabilidade, que vem com palatabilizante, todas as vantagens que eu já apresentei para vocês. O que eu tenho que fazer? Pegar os moldes da minha farmácia, preencher só com biscovete pronto, né? Sem ativo, e fazer o peso médio para saber quanto que vai pesar cada molde. E aí você vai ter lá, sei lá, o molde de 4, o molde de 1,5, enfim. Vai variar de acordo com o tamanho do seu molde. Então, primeira coisa, gente, é fazer a calibração. Porque é a partir desse parâmetro de calibração que nós vamos calcular e escolher qual é o molde que nós vamos utilizar para cada formulação, tá? E aí, uma dica, elimina os extremos, tá? Então, o que deu menor peso, o que deu maior peso, elimina nessa conta de peso médio. Gente, não vai pegar aquelas técnicas que nunca fez. Porque se der muita variação, se der uma variação acima de 7,5%, não tá legal, tá? Então, tem que ser, né? Faz de novo, porque tem que ter uma variação ali mínima, tá? Porque se vocês tiverem uma variação muito grande, vocês não vão conseguir padronizar o tamanho do seu biscoito, certo? Eu sigo os parâmetros de peso médio da farmacopeia. E aí, a gente sabe que acima de 300 miligramas para cápsula, a variação é 7,5%, certo? Então, eu sigo a variação de 7,5% de peso médio de biscoito. Mas, gente, na minha farmácia, dava no máximo 3, tá? Vocês vão ver que quando vocês pegam... Sabe aquelas meninas de laboratório que parece uma máquina fazendo? Todo mundo deve ter uma aí dentro da farmácia, né? Que dá até uma raiva. Às vezes eu ia ajudar no laboratório, quando apurava, me dava tristeza, na verdade. Porque enquanto eu fazia uma forma, ela fazia 10. Né? Então, você sempre vai ter aquele técnico muito bem treinado e indique o técnico bem treinado para fazer a calibração, para saber exatamente, né, qual é o peso médio do biscoito, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida com relação a isso. Sobre macerar o itraconazol, o que eu disse para vocês é que vocês vão incorporar no biscoito, vocês vão expor ele às condições ambientais. Se vocês forem fazer isso, vocês vão ter que embrulhar, tá? Cada biscoito em papel chumbo. Sabe aquele papel de embrulhar chocolate? Aquele que gruda assim? Tipo um papel alumínio, mas ele é mais molinho. Por quê? Porque o biscoito vai ficar fotossensível. Tá? Então, é fundamental fazer isso. Colocar uma cápsula em um biscoito não muda a dissolução?
Sim, né? Você vai ter o processo, mesma coisa é o ativo, quando você coloca no biscoito. A gente não tem um perfil, tá, gente, de dissolução, tá, de biscoitos ainda. Inclusive, é isso que eu tô fazendo o trabalho com umas meninas que estão fazendo mestrado, eu estou ajudando elas como uma co-orientadora, porque eu quero participar da publicação. Então, nós não temos muito perfil de dissolução em biscoitos, tá? Vai interferir? Vai, porque você vai ter um tempo maior, tá? Mas são estratégias que a gente faz pensando sempre na estabilidade do produto, né? Talvez você vai ter uma resposta um pouco mais demorada, tá? Mas eu não sei até quando, né? Então, é o que a gente vê aquela questão de interação com o alimento, né? Porque a gente considera que o biscoito é como se fosse um alimento. Então, se o alimento interfere muito, né? Nesse caso, é ideal não fazer em biscoito, tá? A gente vai, gente, adaptando, né? Porque nós criamos essas formas farmacêuticas inovadoras para facilitar. Só que isso ainda carece de muitos estudos de biodisponibilidade, de perfil de dissolução. E eu acredito que nos próximos anos, a comunidade científica vai se movimentar para isso, tá? Nós vamos ter mais dados, mas é possível você fazer essa extrapolação conhecendo ali as particularidades da molécula, tá? E aí, pessoal, um exemplo, tá? Vamos supor que seu biscoito tenha 4 gramas. Você vai poder colocar no máximo 1 grama de princípio ativo. E aí o humectante vai ser de 25% a 30%, de 1 a 1,2 gramas, tá? Gente, é grama. A gente pesa o humectante, tá? Não mede. Porque a densidade dele não é igual a 1. Porque eu tenho uma mistura de água e glicerina, tá? E aí a fase sólida de 2,8 a 3 gramas. Gente, um exemplo de cálculo. Vamos supor que vocês querem fazer biscoitos de benazepril. Não vamos entrar na polêmica da falta de matéria-prima. Depois que eu voltei às aulas, que daí eu lembrei que está em falta, mas tudo bem. Então, vamos supor, gente, que vocês vão fazer biscoitos de 3,5 miligramas por biscoito. Como que eu vou escolher? Aqui é um exemplo. Vamos supor que a farmácia de vocês tenha 3 tamanhos de biscoito. O tamanho 1, que é 1,2 gramas por biscoito. Então, eu posso incorporar até 300 miligramas. O tamanho 2, 4 gramas, o biscoito, então eu posso incorporar até 1 grama. E o tamanho 3, ele tem 9,3 gramas. Então, eu posso incorporar até 2,325 gramas. Como que eu escolho? Gente, sempre o de menor tamanho. Por quê? Questão de custo também da formulação, né? Eu sempre escolho de menor tamanho, porque senão eu vou utilizar, né? Se você for fazer aqui 9 gramas, vai uma quantidade muito maior de base de biscoito, isso vai fazer com que aumente muito o preço da formulação. Tá? Então, dentro do que eu posso incorporar, sempre o de menor tamanho. Já aconteceu comigo, na farmácia, às vezes o cachorro era super pequenininho, porque normalmente a dose vai estar relacionada ao tamanho do cachorro. Só que tem aquelas formulações nutracêuticas com um monte de ativo. E, aliás, gente, eu vou lançar um curso de suplementação agora de formulações. Eu tô quebrando a cabeça por conta da estabilidade desses compostos. Né? Porque, às vezes, tem formulação, tem suplementos que eu coloquei na aula com 18 ativos. Né? E aí, por mais que o animal seja pequenininho, às vezes é um suplemento numa dose maior, um fitoterápico, enfim, vai dar um volume muito grande. E aí, teve casos, né? É importante sempre explicar para o médico veterinário quanto que cabe em cada cápsula, quanto que cabe em cada biscoito, né? Leva, faz aquele mostráriozinho, cola as cápsulas para ele ter uma ideia, né? E aí ele falava assim para mim, Camila, eu vou prescrever bastante ativos, só que eu quero que seja feito um biscoito menor. Então eu prefiro pedir 2 biscoitos do que um grande, porque eu acho que esse animal não vai comer o grande. Porque acontece, né? Eu fazia suplementação, eu faço ainda para o James e eu fazia para a Pitucha. E assim, gente, farmacêutica é tudo meio doido, né? Eu fazia um monte de coisa. Tomava colágeno tipo 2, tomava antioxidantes, tomava coenzima Q10, enfim. Meus cachorros sempre foram suplementados, tá? O James, inclusive. E aí a Pitucha era pequenininha. O da Pitucha eu fazia em doses. Porque já aconteceu dela comer um pedaço do biscoito e deixar o resto. E aí não ingere a medicação. Então, pode ser que vocês precisam fazer em doses? Pode. Tudo vai depender da situação, né? E do que você tem na farmácia também. Até porque você não vai ter 50 moldes, gente, dentro da farmácia. Molde é caro,
né? Eu sempre sugiro os meus clientes de assessoria começar com um pequenininho ali de 1 e alguma coisa, e o de 4 gramas que eu acho que dá para atender bem. Só que às vezes vai ter que fazer doses, tá? Então, pode acontecer. Alguém já tinha perguntado isso. Gente, a Milena acabou de avisar que tá chegando o Benazepril. Já podem reservar. Ai, reservem mesmo. Pessoal da Prima Flora aí, reserva, porque eu vou precisar fazer fórmula, tá? Pro cachorro da minha avó. Vou precisar de Benazepril. Então, comprem para me atender, tá, gente? Porque é a farmácia que me atende aqui em Arapongas. Mas, vamos seguir com a nossa aula. Vocês viram que hoje eu tô com um copo bonito, né? Porque eu levei bronca da garrafinha, gente. Tá vendo? Até nisso as meninas puxam minha orelha, né? Então, vamos continuar. Escolhi o tamanho. Como que eu vou calcular, gente? É importante cálculos, né? Entender. Hoje, os sistemas são ótimos. Eles já calculam automático, mas é importante conferir, ver se tá fazendo ok. Né? Então, qual o peso total do biscoito? Né? 1,2 gramas, que é o que a gente escolheu, que é o menor biscoito que essa farmácia trabalha. Tá? Então, o Benazepril, 3,5 miligramas por biscoito. Tá? O Biscovete é QSP para 75%. Ou seja, vai tirar o peso do ativo, né? Então, eu vou calcular quanto que é 75% de 1,2? 0,9 gramas. Mas eu tenho que excluir ali o peso do Benazepril. Então, cada biscoito vai ter 0,89,65 gramas de Biscovete. Gente, eu fiz por biscoito para vocês verem, tá? E o Mectante, 25%. Então, 0,3 gramas. Ou seja, 0,24 gramas de água purificada, mais 0,06 gramas de glicerina. Se eu multiplicar por 30, tá, gente? Então, eu vou ter 105 miligramas de Benazepril na formulação total, 26,895 gramas de Biscovete, tá? E o Mectante, 9 gramas. Eu nem vou olhar o chat, mas eu tenho certeza que alguém vai me perguntar. E perda em processo? Acontece de perder? Acontece. E isso, gente, tô comendo cabelo aqui, deixa eu jogar para trás. Isso depende muito de quem tá manipulando e da prática. Vocês vão ver que o primeiro biscoito que vocês vão fazer vai ficar um desastre. Quem nunca fez, tá? O segundo já fica mais bonitinho e vai melhorando. Apesar que eu tenho aluna minha, inclusive tô vendo uma na tela aqui, as meninas ali, a Eugênia, a Manu, de vocês ficaram bonitos no primeiro biscoito, tá? Mas é normal o biscoito ficar feio, gente. É que nem o primeiro bolo de chocolate, enfim, nunca, né? Não, é prática, né? Então, vocês vão ver que com a prática existe menos perda, mas existe. Então, vocês têm que calcular mais ou menos o que perde. O que eu fazia na minha farmácia? Tá? O que eu considerava de perda? Normalmente, um biscoito. Então, vamos supor que eu ia fazer 30 biscoitos, eu calculava para 31. E tinha exatamente isso. E eu já mandei fazer teste de teor e dava certo. Então, tudo vocês vão ter que padronizar de acordo com os seus técnicos, tá? Mas, normalmente, é uma unidade a mais. E você já cobra isso do cliente, porque acontece, né? Pensa, vai passar por várias coisas. Eu acho que, na minha opinião, eu nunca fiz um estudo comparativo. Para quem usa outro tipo de base, quando começa a utilizar Biscovete, reduz perda. Porque é uma base que não gruda. Sabe aquele negócio daquele biscoito de goma? Quem já fez sabe que vai grudando. Não acontece isso com Biscovete. Eu tenho uma cliente que ela não calcula nada de perda. Ela consegue fazer e dar certinho. Mas também, assim, quando eu entrei no mercado, ela já estava no mercado de manipulação e ela tem a técnica que faz biscoito lá 10 anos dentro da farmácia dela. Então tudo vai depender, né, do seu pessoal. Por isso que é importante treinamento. Gente, quando começa a fazer biscoito, faz, desmancha, sabe? Deixa a galera praticando, porque quanto mais fizer, melhor vai ficar, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida com relação a isso. Na Farmacruz já compraram. Gente, todo mundo já comprou Benazepril, né? Tá vendo? Tem que comprar mesmo, porque é muito bom. Elaine, tranquilo. Boa aula para você, viu? Depois o pessoal da Coppervet, eu acho que vai postar isso na rede social deles, no YouTube, enfim. Tá? Então, vamos seguir. Gente, importante, respeitar a composição de um mectante. Como eu disse para vocês, eu vou ter água para unir essa estrutura, tá? E eu vou ter a glicerina, que é Por que a glicerina sai, gente? Atrai água para a formulação, não vai deixar essa água evaporar.
Se eu alterar essa composição, o biscoito fica friável. Gente, o umectante não tem conservante, não dá para fazer o umectante e deixar ali na bancada. Uma vez, uma farmácia fungou o biscoito deles. E aí eu fui ver, eles faziam umectante e deixava a semana inteira. Tá? Então não dá. Nesses casos, tá, gente, o umectante tem que ser preparado na hora. E é super fácil, é só misturar água com glicerina. E é uma dica, né? Tem farmácia, gente, isso já aconteceu comigo, porque eu atendo farmácias que fazem pouquinhas formulações e farmácias que fazem 600 formulações por dia, tá? Nessa farmácia que faz muita formulação, o que eles fazem? Eles preparam, eles têm toda a programação do dia, vai entrar tantos biscoitos, eles fazem pro dia de manhã, e aí eles colocam conservante no umectante. Eles colocam 0,3% de sorbato de potássio no umectante, porque aquilo vai ficar na bancada. Né? Eles vão fracionar, enfim. Porque o que acontece? O ideal é preparar no momento de fazer o biscolete. Mas cada farmácia vai ter a sua realidade. Se você quiser preparar de manhã para todos, ok, tá? Uma dica, nunca prepare a quantidade exata, porque às vezes você pode fazer ajustes finos, dependendo da característica de groscopicidade do produto. Isso é fácil, tá? Então nunca faz exato. E segunda dica, se for deixar o dia inteiro, mas é só para um dia, colocar o sorbato de potássio como conservante, tá? E aí pode utilizar 0,3% da relação de umectante, tá bom? Então vamos voltar aqui. Ativos muito higroscópicos devem ser tratados. Gente, o que é tratar ele? Misturar ele com recipiente para ativos higroscópicos 1 para 1. Qualquer recipiente que você utilizar. Pode ser o feito na farmácia, pode ser os comerciais, né? Então, o que você tiver para ativos higroscópicos, você trata 1 para 1. Mas, quando você for incorporar na base, tem que considerar que é a mistura que você está incorporando, tá? Então, eu não estou colocando só o ativo, estou colocando o ativo mais o recipiente. E isso vai ter o peso, vai entrar naqueles 25% do que você pode incorporar, tá bom? Restrições. Fármacos que precisam de revestimento gastroresistente. Uma opção é revestir o pó com polímero metacrílico, tá? Fármacos com restrições técnicas, como a ciclosporina. Fármacos muito amargos. Gente, eu acho que a cefalexina ela é ótima no Biscovete, de verdade, eu faço. O metronidazol, que eu tenho, acho que trauma, que metronidazol para mim nada mascara. E eu já fiquei em laboratório testando, viu? Então, o metronidazol eu acho melhor não fazer. Isso é a minha opinião, tá? Sempre verificar, né, se não tem incompatibilidades ou restrições com os componentes da formulação. Dicas práticas, gente. Primeira coisa, sempre que você vai flavorizar uma formulação, você vai adicionar, tá, o flavorizante para micronizar junto com o ativo. Com exceção, tá, das substâncias polimorfas e substâncias que não podem ser micronizadas. A incorporação de ativos líquidos vai interferir na estrutura de biscoito. Então, vamos supor, você quer colocar um óleo. Você pode colocar no máximo 5% e vai ter que ajustar o umectante, porque eu tô colocando líquido na formulação, tá? Uma dica, gente, se vocês quiserem incorporar assim muito, eu tenho um ativo, já aconteceu. Agora não acontece mais, né? Porque tem os ômegas VET aí da Coppervet, mas na minha época de farmácia, gente, teve uma época que faltou ômega em pó. E aí, o que eu fazia para incorporar em biscoito? Eu pegava o óleo e ia colocando adsorvente, tá? O que você coloca de adsorvente? Aerosil. Aí você transforma esse óleo em pó e consegue incorporar em biscoito. Só que lembrando, não é o tanto de hora que você vai calcular a dose, é o quanto que deu pesado com o aerosil, tá? É o quanto que deu de pó. Eu posso pôr 20% do produto final, tá? Então, é uma dica quando vocês tiverem que incorporar um óleo, é colocar esse adsorvente, tá bom? Gente, quando faz o revestimento do pó, é feito com polímero metracrílico. Então, você prepara a solução de polímero, joga sobre o ativo, deixa secar, tem toda uma técnica para fazer isso, tá? Antigamente, a gente fazia isso, né? Quando não tinha cápsula gastroresistente. Tipo, curso da época da Rafine, né? Eu aprendi isso num curso que eu fiz lá, viu, gente? Quem fez, com certeza, deve ter aprendido também. Época boa, né? Mas vamos lá. Os biscoitos devem ser conservados em embalagem fechada, protegida da luz direta e umidade. Eu sempre coloquei sachê de sílica junto com os meus biscoitos. Se você mora numa região muito úmida, tem que, né, conservar, às vezes, sobre refrigeração, tá?
Gente, validade. Após a incorporação dos biscoitos, sugere-se, né, que o Biscovete tenha 60 dias de validade, tá? Mas a gente não pode generalizar, vai depender muito do que você vai colocar. Um biscoito de traconazol mesmo, mesmo que seja com os pélix pesados, enfim, eu coloco validade só para 35 dias. Aí eu faço a formulação para 30 dias, tá? Biscoitos com fármacos fotossensíveis. Tem que embrulhar individualmente, tá? Em papel chumbo ou naquele papel alumínio. Porque toda vez que o tutor abrir o pote, vai entrar em contato ali, tá? Com a luminosidade. Fármacos termosensíveis precisam ficar, gente, sobre refrigeração, tá? Então, o que você vai incorporar no biscoito vai interferir na conservação do produto final, tá? Isso é fundamental. Gente, controle de qualidade. Caracteres organoléticos, peso médio, tá? E aí faz bonitinho. Desvio padrão, coeficiente de variação, tudo certo. Tranquilo? Eu arquivava junto, tá? Com a minha ordem de manipulação. Eu já grampeava ali, gente, junto, tá? Controle de qualidade dos biscoitos, com o desvio padrão, tudo certinho, tá? Quem tem aquele processador estatístico, pode fazer no processador estatístico, ok? Perguntaram ali sobre os ativos higroscópicos. Eu vou responder as dúvidas dos biscoitos agora, tá? Para ficar mais fácil. No caso de incorporação de ativos higroscópicos, tem algum excipiente específico? Sim, os excipientes para ativos higroscópicos, tá? Às vezes você já usa da sua linha, tem muita gente que trabalha com aquela linha Celulomax de recipientes, aí tem o próprio, ou você pode fazer, tá? Quem quiser, eu tenho várias sugestões de recipientes para ativos higroscópicos que eu posso encaminhar para vocês. Perguntaram ali sobre o trilostano. Eu não sei o que é a pergunta do trilostano, porque às vezes mandou num time que eu estava falando alguma coisa. Se a pessoa puder reenviar a pergunta, eu agradeço, tá? Gente, tranquilo, biscoito? Né? Não vamos ficar fazendo mais biscoito de bolacha e ração, vamos padronizar, vamos trazer qualidade e segurança, né? A gente fica tranquilo. Porque o que eu já tive de colega que teve problema com base de biscoitos, né? Eu tenho vários casos, assim. Tava até para escrever um livro de casos da farmácia veterinária, viu, gente? Porque é muita coisa. Mas vamos falar da pasta. Pasta VET. Gente, a pasta VET é muito engraçado quando eu vou ensinar ela na aula. Sério. Porque os meus alunos acham que é uma coisa tão difícil. Quando tá pronto, eles ficam me olhando. Tipo, é isso? Tá pronto? É isso. Né? No material, eu até transcrevi no material, eles falam 10 minutos, mas eu acho que demora 2 minutos para fazer uma formulação de pasta VET. Tá? É a base pronta para a pasta veterinária. Para o tutor, vai deixar a medicação mais agradável, a administração acaba sendo mais prática, maior adesão ao tratamento, eu posso associar ativos, desde que não tenha incompatibilidade ou interações, e eu tenho uma boa aceitação, tá? Para a farmácia, farmacotécnica super descomplicada, muita agilidade, a gente coloca 10 minutos, mas eu acho que é bem menos, tá? Porque 10 minutos vamos colocar pesando os ativos, micronizando, enfim. É possível fazer associação de ativos, é compatível com ativos higroscópicos, eu posso colocar até 20% de ativos e eu tenho uma formulação padronizada, tá? Então vamos lá, pessoal. Para o PET, redução do estresse no momento da medicação, tá? É livre de lactose, glúten, baixo teor de sódio, tá? É uma formulação palatável. Gente, para gato tem uma boa aceitação. Eu posso administrar diretamente na boca, ou eu posso passar nas patas ou no tornozelo, tá? Porque daí o felino vai lamber e ele vai se automedicar. Gente, uma boa aceitação não quer dizer que é uma formulação unânime. Ainda mais quando a gente fala de felino, tá? Cães aceitam muito bem passa também. É que, como a gente tem o hábito de oferecer petisco para cão, acaba ficando mais fácil a manipulação em biscoitos, mas aceita muito bem. E pode ser uma opção, tá? No caso de animais muito debilitados, ok? Gente, gato é uma caixinha de surpresa. Eu já vi gato chacoalhar a pata para a pasta cair, tá?
E aí, quando a pasta tem uma boa adesividade, eu já vi gato, que tutor me mandou vídeo, que a criatura mancava para não ter que lamber a pasta da pata, tá? Teve um caso agora recente, no interior de São Paulo, que o gato passava na cortina. A tutora colocava, ele ia lá e passava na cortina. Aí ela teve que dar diretamente na boca. Então, assim, animal, né, vai variar muito o comportamento. Os gatos são extremamente inteligentes, são seres evoluídos. E nem sempre existe uma fórmula exata, mas facilita muito, tá, a medicação na forma de pasta. E aí, pessoal, a farmacotécnica da pasta é muito simples. A parte sólida é de 65% a 70%, onde eu posso incorporar até 20% de ativo em relação ao peso total da pasta. E o umectante é 30% a 35%. Mas, prestem atenção, não é o mesmo umectante do biscoito. E eu já vi farmácia errando. Por que o umectante é diferente, gente? Porque esse umectante, ele tem maior, né, proporção de glicerina, porque é uma formulação mais úmida. Ou seja, eu preciso que a água fique toda dentro dessa formulação, porque para ter a característica de pasta, tá? E aí, gente, a farmacotécnica é super simples, é só incorporar o ativo, né, micronizando, lembrando das restrições da micronização. E aí, sempre no ativo a gente coloca o flavorizante que vocês quiserem, tá? Incorpora a pasta e faz a umectação. Gente, a umectação é muito fácil, é só misturar. É sério, eu realmente gostaria de preparar aqui uma pasta para vocês verem quão isso é fácil, tá? Porque é muito rápido mesmo. E aí eu dei um exemplo para fazer um cálculo para uma dose de 1 grama. Então, numa dose de 1 grama, eu consigo incorporar no máximo 200 miligramas de ativo por dose. Então, se eu tiver mais que 200, eu vou ter que dobrar a dose. Às vezes, colocar dose de 2 gramas, tá? Aí, numa pasta de 30 doses, eu coloco no máximo 6 gramas. Aí, eu vou utilizar PSP para 21 gramas de pasta e o umectante 10,5 gramas ou 9, depende da proporção que vocês fizerem, tá? Que vocês podem utilizar de 30% a 35%. Eu, particularmente, gosto só de 30%. Eu acho que ela fica melhor, tá? Com relação à composição, gente, quando vocês adquirem os produtos da Coppervet, eles mandam uma lista INC, tá? Dos ingredientes para vocês vão saber exatamente o que tem. Claro que, como todo fornecedor, eles não vão te passar a formulação, ou seja, as concentrações, mas eles passam tudo que tem na formulação para vocês, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Já vem, tá, no material, no laudo. Eu não sei se vem no laudo ou na ficha técnica. Se tiver alguém da Coppervet puder responder, tá? Um exemplo de cálculo aqui, eu também fiz com Benazepril, tá? Então, peguei a mesma formulação e a gente incorporou numa pasta, 3,5 miligramas por dose. Em 1 grama, a gente pode pôr até 200 miligramas de ativo, então dá para fazer em 1 grama ou até em meio grama, depende da embalagem que você estiver utilizando, tá? Como eu coloquei aqui, quanto que dá por grama, né? Em 1 grama até 200 miligramas, 2 gramas até 400 e 3 gramas até 600 miligramas. E aí, o cálculo para vocês, né? O Benazepril para 30 doses, 105 miligramas. O QSP da pasta? Eu estou fazendo aqui a 35% de umectante. Então, 65% vai ser 19,5 gramas, mas eu tenho que descontar o peso do ativo. Então, eu vou utilizar 19,395 gramas da pasta VET e o umectante 10,5 gramas, sendo 6,3 gramas de água e 4,2 gramas de glicerina. Tranquilo? E aí, gente, respeitar a composição do umectante, mesma coisa, não tem conservante este umectante. Então, deve ser preparado e utilizado imediatamente. Caso contrário, colocar o conservante, mas eu não recomendo deixar mais que 24 horas mesmo com conservante, tá? Porque pode tornar uma fonte, né, ali de contaminação para a sua formulação. Restrições. Fármacos que precisam de revestimento gastroresistente, né? Fármacos com restrições técnicas, como a ciclosporina. Fármacos também muito amargos, como é o caso do metronidazol. E aí, pessoal, uma restrição é que a pasta, ela contém carbonato de cálcio, a pasta VET.
E aí, então, substâncias que têm interações com carbonato de cálcio não podem ser incorporadas, né? Ou, no caso, o médico vai ter que fazer o ajuste das doses, tá? Quais são essas substâncias? As fluorquinolonas, tetraciclinas, diuréticos tiazídicos, tá? Bisfosfonatos e os fluoretos, tá? Então, são substâncias que a gente não pode incorporar na pasta VET, ou caso o médico veterinário queira, eles têm que ter ciência que tem carbonato de cálcio e fazer o ajuste aí da dose, tá? Então, sempre analisar a formulação e ver se não tem alguma restrição, tá? E aí, pessoal, as dicas práticas são as mesmas do biscoito, tá? Então, adicionar o flavorizante junto com o ativo, tá? Se você adicionar líquidos, nesse caso, eu não preciso transformar em pó, mas eu vou precisar fazer ajustes finos na quantidade de umectante. E aí, ela deve ser conservada, né, numa embalagem fechada, protegida da luz direta e da umidade. Com relação à validade, a recomendação é de 60 dias, mas vai depender muito, tá, pessoal, do produto que você está incorporando, tá? Uma consideração importante: se o fármaco é fotossensível, tem que colocar numa embalagem que proteja. Eu sempre recomendo a bisnaga de alumínio, porque daí ela vai proteger da luminosidade. E se ele for termosensível, armazenar, tá, gente? Sobre refrigeração. Com relação à embalagem, todo mundo me pergunta, Camila, qual embalagem que eu posso utilizar? Gente, existem várias embalagens, né? Nós temos aquela embalagem, aquele envasador graduado, sabe aquela seringa que você vai girando? A Copervet, inclusive, comercializa, se vocês quiserem comprar essa seringa, né? Eu acho que está comercializando ainda. Tem aquela de vazão controlada, que é o pump, tá? De vazão controlada. E eu utilizava da minha farmácia porque eu achava assim, barato, fácil de manusear, tá? Era bisnaga com aplicador vaginal graduado. Sabe bisnaga de alumínio? Porque daí você tem aquele aplicador vaginal, é fácil de o tutor tirar a dose e de administrar diretamente na boca. Eu achava custo-benefício, para mim, era melhor. E o que acontece? Aquela seringa dosadora tem que orientar muito bem o tutor, porque se ele não manusear adequadamente, ele dá a dose errada, tá? Eu acho linda, uma embalagem super moderna, mas é importante ter essa orientação. Tem algumas farmácias que eu atendo que eles fizeram vídeos explicando, tá? Como manusear aquela seringa, né? É importante deixar uma no atendimento. Então, quando vocês padronizarem a embalagem, o tutor tem que entender ali o processo, tá? Da dose. Perguntaram o polímero que utiliza para ativo gastroresistente, o Acricoat. Eu não lembro o nickname dele agora. Se alguém lembrar, tá? Mas eu trabalho com o Acricoat. É a opção que a gente tem hoje. Eu não sei se tem mais, mas se eu não me engano, o que a gente disponível é só ele, tá bom? Pessoal, tranquilo com relação às bases? Vamos entrar, então, um pouquinho na suplementação, tá? Vocês vão ter várias aulas, inclusive a nossa próxima aula já tem data, é no dia 9/7, e eu vou falar de 4 suplementos, trazendo várias formulações para vocês, tá? Então, já agendem aí que é no dia 9 de junho. E também teremos outros temas, né? Só ficar de olho aí para não perder as inscrições. Então, vamos começar falando do Curcuvet. Gente, se vocês pesquisarem sobre os benefícios da cúrcuma, vocês vão ter, assim, conteúdo para ler por muito tempo, tá? Porque ela tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória, a gente já vai discutir alguns benefícios. Só que uma das dificuldades, né, do extrato de curcumina é a biodisponibilidade. Inclusive, acho que é o principal empecilho para o tratamento na parte de suplementação. Eu lembro que quando a gente fazia suplementação, a gente utilizava, junto com a curcumina, a piperina. Porque a piperina, ela favorece a inibição ali da glucuronidação, tá? E aumenta a biodisponibilidade da curcumina. Só que o que acontece? Eu tenho excelentes resultados, mas às vezes uma dificuldade de ter uma boa biodisponibilidade. E por isso que existe esse sistema patenteado, que é uma fitossoma, tá? E essa fitossoma é que a gente conhece como Curcuvet,
que agora faz parte, tá, dos ativos que, né, da lista aí da Coppervet. Gente, essa tecnologia, ela aumenta a biodisponibilidade quase 30 vezes em comparação, tá, com o extrato comum de curcumina. O que é essa tecnologia? Eu coloquei aqui para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, metade desse desenho, gente, ele é uma lipossoma. Vocês estão vendo? A lipossoma, eu tenho ali no interior, os triângulozinhos, que eu tenho a curcumina ali no meio, tá? Já na fitossoma, que é essa tecnologia que a gente utiliza no Corcovete, o que que acontece? Eu tenho uma matriz fosfolipídica, que nós temos essa matriz aqui, e a curcumina, ela está integrada, entendeu? Ela está formando... Deixa eu só desligar que alguém ativou o som aqui. Gente, ela está integrada, formando uma ligação com a fosfodietilcolina, tá? Então, ela liga ali na cabecinha polar da fosfodietilcolina. O que que isso faz? Faz com que eu garanta uma melhor biodisponibilidade, tá? Porque eu vou ter uma ligação química mais forte e vai... É como se carreasse essa curcumina para uma melhor biodisponibilidade e impede a degradação. Tá? Por isso que é tão importante essa estrutura de fitossoma. É diferente de ter dentro de uma lipossoma o ativo, porque ali dentro eu não vou estar formando, tá, essas ligações que vão garantir essa biodisponibilidade. Então, ela está em fitossoma. Isso vai formar o quê? Esses complexos, tá, que são compatíveis com os lipídios, que vai melhorar a biodisponibilidade dessa carga fitoquímica. Além disso, como eu vou ter uma ligação formada, gente, é um complexo, vai proteger, tá, os curcuminoides da digestão hidrolítica. Então, protege a degradação dos curcuminoides. Por isso que, muitas vezes, quando eu administro só curcumina, eu não tenho uma biodisponibilidade adequada, porque vai ter esse processo de degradação, tá, de digestão. Além disso, ele não consegue ter uma boa absorção da membrana lipídica, tá? Isso faz com que o quê? Ter uma maior afinidade ali, uma melhor difusão através do intestino. E, consequentemente, gente, o melhor resultado terapêutico. Então, é isso que difere a escolha de um fitoterápico ou outro. Essa questão de biodisponibilidade, que vai estar relacionado, tá, gente? Essa absorção está relacionada com a molécula que você está administrando para o animal. E aí, pessoal, tem vários estudos, tá, que demonstram essa biodisponibilidade. Neste estudo aqui, eles compararam a absorção, tá, de uma mistura de curcuminoides com essa formulação. Porque, na verdade, gente, essa matriz fosfolipídica, onde que eu tenho ali a curcumina formando complexo, desculpa, gente, estou falando enrolado, porque eu estou usando um aparelho e não me adaptei ainda com esse aparelho, tá? Então, essa matriz ali é formada por lecitina, tá? Então, aqui nesse estudo, eles analisaram, tá, a absorção. Se vocês quiserem, podem, tá, solicitar para o pessoal da Coppervet, que eu tenho todos os estudos que eu utilizo na aula, eu envio para vocês. E aqui, o que que a gente teve? Gente, uma absorção, tá, maior 29 vezes, tá? Quando eu utilizei a estrutura de fitossoma. Então, se eu tenho uma absorção 29 vezes maior, né, eu vou ter o melhor resultado terapêutico. Esse outro estudo aqui, gente, esse estudo aqui é de um italianinho, né? Tá vendo? Eu gosto de italiano até no estudo, tá? Ele explorou essa questão desse complexo, né, de curcumina, como as fosfodietilcolina, na questão da biodisponibilidade, concluindo que, tá, quando ela está nessa estrutura, tá, eu tenho níveis sistêmicos maior. Tá? Então, aqui provando que nós temos um melhor resultado terapêutico quando ela está nessa estrutura de fitossoma. Aqui, gente, a linha pontilhada é a curcumina, tá? Normal. E a linha sólida é a fitossoma, que é o nosso Corcovete, que é o complexo, tá, de curcumina com fosfodietilcolina. E aí, o que vocês podem ver? Fica de onde é feito o metabolismo, né? E na mucosa intestinal, tá? Gente, aonde que eu vou ter... Vocês estão vendo aqui?
tá? Que eu tenho uma maior absorção, tá? Uma maior biodisponibilidade, tá? Dessa curcumina quando ela é em fitocomplexo, tá? Também tem um estudo na íntegra, eu gostaria de ficar discutindo com vocês, só que o que acontece? O nosso tempo é bem compilado, que eu já falo bastante. Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação a isso. Ah, gente, depois tem uma dúvida que eu vou falar no final da pasta, tá? Porque senão a gente vai perder o raciocínio. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse complexo, eu vou ter essas ligações, tá? Dessa curcumina com a fosfodispolina, eu vou ter essa biodisponibilidade maior. Então, vamos relembrar. Por que a gente vai ter uma biodisponibilidade maior? Deixa eu jogar aqui em mim, tá? Para vocês lembrarem. A gente tem que entender aquilo que a gente leva para o veterinário. Então, eu vou ter uma ligação forte e essa ligação vai estar numa matriz lipídica. E essa matriz lipídica... Gente, peraí, deixa eu só pôr meu celular em silencioso. Desculpa. Alguém resolveu me ligar agora. Essa matriz lipídica vai ter uma melhor difusão pelo intestino e, consequentemente, uma melhor absorção. Além disso, eu vou proteger essa curcumina da digestão. Tá? Então, eu tenho maior nível, tá, de curcumina no organismo disponível para o resultado terapêutico. Tranquilo, gente? Queria ter um quadro aqui para desenhar, mas não dá. Vocês conseguiram entender, né? De acordo com aquele esquema. Ah, então eu vou ter uma melhor biodisponibilidade. É isso que vocês precisam entender por conta da tecnologia. E aí, se eu tenho uma melhor biodisponibilidade, os resultados clínicos vão ser maiores, eu tenho uma entrega garantida e eu não comprometo a segurança desses nutrientes, tá? Então, quais as ações do Curcuvet? Regulação negativa de substâncias pró-inflamatórias, tá? Reduz fator de necrose tumoral alfa e fator nuclear CAP, tá? Aumenta níveis de glutationa. E quando eu aumento o glutationa, eu aumento a desintoxicação hepática, tá? Então, ele vai ter uma ação ali hepatoprotetora. Também inibe a formação de nitrosaminas. Tem um estudo, gente, que in vitro, tá? E esse estudo demonstrou que o Curcuvet aumenta a receptividade de algumas células de camundongos para a quimioterapia, tá? Podendo aí ser uma adjuvante no tratamento oncológico. E além disso, a curcumina, gente, ela inibe o enox-2, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidase permutador de sulfetotiol. O que é esse enox-2? Gente, esse enox-2, ele é encontrado na superfície, tá, dos tumores e dizem que ele é essencial, tá, para o avanço do câncer. Então, como ela inibe isso, consequentemente, ela vai ajudar aí nos tratamentos oncológicos, tá? Porque vai diminuir aí o avanço para o câncer. Tranquilo? Esse estudo, gente, ele fala da ação anti-inflamatória da curcumina, tá? Em cães com osteoartrite. Então, é uma das indicações da curcumina, tá? Mostrando que, tá, teve ação anti-inflamatória, podendo ser utilizado com tratamento de suporte. Além disso, esse estudo ele é específico da fitossoma em cães, tá, com osteoartrite. Na verdade, em animais com osteoartrite. E aí, nesse estudo, gente, quando vocês verem esse nome aqui, Meriva, tá, é o nome da tecnologia da fitossoma, tá? Então, por isso que vocês vão relacionar aí esse nome. Nesse estudo, vocês vão conseguir observar, tá, a redução, tá, de fatores inflamatórios, ou seja, demonstrando que a curcumina vai ter essa ação, né? Então, aqui no grupo de tratamento e no grupo de controle, onde eu tenho uma redução dos fatores envolvidos, né, dos mediadores inflamatórios. Consequentemente, né, eu vou ter uma melhora do paciente, uma vez que eu estou diminuindo a inflamação, né, a dor. E aí, vocês podem, gente, associar nos protocolos, né? Normalmente, você pode associar os protocolos com condroitina e glucosamina, vocês podem associar no protocolo com colágeno tipo 2, tá? Vocês podem dar um up para esse tratamento, né? Levar o diferencial para o médico veterinário. E aí, eu vou ter quais são os benefícios? Melhora da resposta inflamatória, promove articulações e músculos saudáveis, por, né, de reduzir ali os mediadores da inflamação, suporte gastrointestinal, suporte hepático, porque aumenta ali a glutationa, então vou ter um processo de desintoxicação,
promove saúde ocular e também suporte para pacientes oncológicos, tanto por inibir, né? Na verdade, tanto por inibir o menox-2, como por melhorar ali a resposta aos agentes, né, citostáticos, né, os quimioterápicos utilizados no protocolo de oncologia. Tranquilo, pessoal? Como que eu posso incorporar a curcuvete? Tá? Não deve ser mecanizado, porque está numa fitossoma. Tá? A dose é 4 miligramas por quilo a cada 12 horas. Eu posso colocar em cápsulas, posso colocar em biscoito e posso colocar na pasta VET também. Tá? Então, posso fazer biscovete, posso fazer pasta VET, isolado e associado. O que eu não posso fazer é micronizar. Então, vamos supor que vocês vão colocar numa associação. Sei lá, glucosamina, condroitina e curcuvete. Então, vocês vão micronizar primeiro a glucosamina e condroitina e depois adicionar o curcuvete, tá? Só homogeneizando, não fazendo o processo de micronização, para não prejudicar essas ligações que a gente tem ali na fitossoma. Tranquilo? Ah, então, é uma sugestão. A gente pode associar nos protocolos também de animais idosos, tá? Para a senilidade. Por conta dessa ação anti-inflamatória, tá? Por conta de ação antioxidante, você pode também associar na alimentação de animais idosos. Deixa eu só fechar aqui o microfone, que eu esqueci o aberto. Então, vamos lá. E aí, o outro suplemento, né, que eu trouxe para vocês é o ômega 3, que são os ácidos graxos, tá? De alta qualidade. Lembrando que tanto o ômega 3 quanto o ômega 6, eles são considerados essenciais porque cães e gatos não conseguem sintetizar. Então, eles precisam receber da dieta, tá? Eles são muito importantes para o estado inflamatório e balanço imunológico de animais, tá? O ômega 3, que a Coppervet trabalha, é de origem vegetal, tá? Obtidos tanto da linhaça quanto do girassol. E aí, o ômega 3, nós temos uma alta concentração de ALA, que é o ácido alfa-linoleico, né? Ali 15%. E o ômega 6, nós temos 20% de ácido linoleico. Tranquilo? Gente, os ácidos graxos, eles são utilizados na formação das membranas de todas as células, tá? E por isso eles estão envolvidos em vários processos, tá? Então, eles são precursores dos eicosanoides, eles são imprescindíveis tanto na resposta imunológica quanto na resposta inflamatória. Uma vez, gente, teve um médico veterinário aqui na minha região, que ele estava estudando ômega 3, tá? Para a redução de inflamação nos processos de osteoartrite. Ele suplementou os animais só com ácidos graxos, tá? Ômega 3, e ele teve um bom resultado terapêutico de redução, né, do processo inflamatório. Tá? Eles servem para a base estrutural de alguns hormônios e controlam o movimento transepidermal de água, o que é muito interessante. Por quê? Onde eu tenho perda de água transepidermal? Em processos dermatológicos. Então, é muito importante que nós façamos, né, essa suplementação para ajudar aí a diminuir a perda de água transepidermal e, consequentemente, melhorar o prurido. Inclusive, tem estudos que comprovam que o uso de ácidos graxos melhora o prurido, tá? Gente, preciso aplicar fator de correção para essa porcentagem? Não, porque ele já está na padronização, tá? De ômega 3 e ômega 6. Então, eu não preciso corrigir em relação a esse teor, tá? Porque a dose de ômega 3 e ômega 6 é relacionada a uma padronização, tá? O percentual de EPA e DHA, sim, é só vocês pedirem para o suporte que eles enviam para vocês, tá bom? Gente, a dose para cães de ômega 3, 40 miligramas por quilo a cada 24 horas. Camila, por que você não colocou a dose desse ômega 3 para gatos? Tá? Gente, gato não consegue, tá, converter os ácidos graxos da linhaça. Então, nós temos que utilizar exclusivo de peixe ou o próprio DHA. Então, por isso que nós não temos padrão de dose, porque o gato não consegue converter, tá bom? Aliás, eu estava procurando o livro, mas se vocês quiserem só pedir para o pessoal da Coppervet, está no livro, deixa eu só ver aqui, Medicina Interna de Felinos, até no capítulo de suplementação. Por isso que a gente não utiliza linhaça para gato, tá? Outro ponto importante, nós não utilizamos óleo de fígado de bacalhau para gato.
tá? Como fonte de ômega 3, porque ele tem muita concentração de vitamina D e pode ser tóxico, tá? Então, quando eu precisar dar fontes de ômega 3 para gato, a gente vem só no óleo de peixe ou diretamente no DHA, tá? A dose de ômega 6 varia de 60 a 138 miligramas. A gente trabalha sempre na dose de 130 por aí. Ai, Camila, suplementação é assim. Gente, tem uma faixa de dose, que às vezes você pegar a fitoterapia, né? For estudar a veterinária e herbal medicina, tem várias faixas de dose. Mas eu sugiro trabalhar ali na faixa de 130 miligramas, tá? E o ômega 6 a gente não utiliza em pacientes oncológicos por conta do processo inflamatório, tá? Gente, quando em associação, nós vamos... Gente, a ômega 6 tem um erro no slide, depois eu vou arrumar para enviar para vocês, tá? Mas a proporção de ômega 6 e ômega 3 é 5:1. Posso incorporar tanto em cápsula, quanto no Biscovete, tá? Quanto na pasta VET também. E aí eu coloquei só alguns exemplos para vocês do que a gente pode utilizar, tá? Mas tem diversos protocolos. Inclusive, o James toma suplemento para pele e ele toma todos os dias 40 miligramas de ômega 3, tá? Porque melhora, sim, o prurido. Esse estudo aqui, eles compararam, tá, gente? Com um anti-histamínico em gatos e tiveram uma melhora de prurido, tá? Aqui é um estudo super interessante. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar na íntegra. Eu acho que eu vou fazer isso imediatamente após o curso, para não esquecer, para o pessoal da Coopervet. Eu vou subir um link com os slides, tá? E com os artigos que eu citei. E aí vocês podem solicitar para o pessoal da Coopervet também, que eles já mandam um link para vocês com tudo, tá bom? Então aqui ele está mostrando, né, as ações do ômega 3, né? Ação do ômega 6, ação na pele, ação anti-inflamatória, né? Precursor de EPA e DHA, e também melhora da função renal. Inclusive, gente, esse estudo aqui, eu não coloquei o ano. 1998, tá aqui embaixo, tá? Esse estudo mostra como que os ácidos graxos melhoram a função renal, podendo ser um tratamento de suporte, tá? Então, vocês podem utilizar nos protocolos hematológicos, pode utilizar, tá? No protocolo de osteoartrite, nos protocolos condroprotetores, tá? E outros processos inflamatórios também. Aliás, gente, uma sugestão para vocês é associar, né? Então, vocês já têm aquelas formulações que os médicos veterinários já são consolidadas, né? Que nem condroitina com glucosamina, eles já amam, já utilizam. Vocês podem associar outros ativos para potencializar, levando para ele esse tipo de tecnologia, a padronização, né, desses suplementos, enfim, coisas, né, itens que vão otimizar os protocolos, né, itens que vão aumentar a performance desses tratamentos, tá? Então, é muito importante que vocês sempre atualizem os médicos veterinários, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Me perguntaram, gente, antes de ver se vocês têm mais dúvidas, sobre a padronização da embalagem para pasta. Então, tem que fazer a padronização, né? Fazer a pasta inerte e padronizar nessa embalagem que vocês têm nessa advasão controlada. Agora, quando é a seringa, tá, gente, dosadora, e quando é a bisnaga de alumínio com aplicador vaginal graduado, não precisa, né? Por isso que eu gosto tanto de usar a seringa lá de alumínio, a bisnaga de alumínio, desculpa, com o aplicador, porque eu acho super fácil, tá, de trabalhar, e eu acho que para manusear o tutor tem mais facilidade. Mas, se vocês quiserem utilizar o de vazão controlada, é importante fazer a padronização com qualquer coisa que vocês forem incorporar, tá? Porque eles têm uma padronização com uma característica de viscosidade diferente, normalmente com emulsão, que é mais viscosa do que a pasta em si. Gente, hoje é isso, né? Eu queria ficar falando muito para vocês aqui, eu tô aqui olhando para o meu horário, né? Nós poderíamos abordar vários outros assuntos, mas nós dividimos o conteúdo em vários temas. Eu espero que possa ter contribuído. Eu acho super interessante essa ação, né, da Coopervet em justamente, gente, ajudar vocês, né, nesse momento tão difícil, levando conhecimento, né, gratuito, disponível, né, vocês recebem todo o material, todo o suporte. Gente, eu fiz um curso online semana passada e vocês não têm ideia o trabalho que dá. As meninas estão enviando a apostila até hoje.
Tanto que eu falei para elas nem se preocuparem até o final de semana, porque realmente dá muito trabalho. Ah, então, assim, eles disponibilizam uma equipe, disponibilizam profissionais, né? E sempre é importante, né, levar para o médico veterinário essas novidades, capacitar. Lembrando que o médico veterinário tem que prescrever, né? Então, e é interessante, gente, que vocês orientem para que eles solicitem os selos nos produtos, né? Para garantir. Porque imagina, se ele utilizar uma curcumina e não utilizar o curcuvet, eu vou ter uma tecnologia totalmente diferente, né? Eu vou ter uma alteração ali de biodisponibilidade de 30 vezes. Né? Então, por isso que é importante capacitar o prescritor para ele entender o que você está levando para ele, né? Os benefícios disso, que não é uma simples curcumina. Tá? Então, é importante solicitar os selos, pedir para o médico veterinário, né, prescrever e só então vocês vão aviar. Lembrando que a farmácia não pode indicar nenhum produto, porque nós temos que atender a legislação, né? E nós, como os farmacêuticos, também não temos essa capacidade de diagnóstico e prescrição. Tranquilo? Só para nós finalizarmos, né, os sobreviventes que estão aqui, eu nem sei que horas são, porque no final, gente, eu fui colocar meu celular em silencioso, eu acabei desligando ele sem querer, tá? Mas eu sempre termino todas as minhas aulas com a mesma frase, né? E vocês sabem disso, já virou um marco meu. Mas que tudo que vocês fizerem, que vocês façam com amor, seja uma formulação, enfim, né? Seja um atendimento, seja um curso, mas coloquem amor, que com certeza os resultados vão ser maximizados. Então, gente, um grande beijo para vocês. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só enviar por e-mail ou solicitar para o seu atendente, né? A Coopervet tem uma equipe muito alinhada para auxiliá-los com relação a isso. Foi um prazer passar mais uma tarde com vocês. E eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e nos vemos. Deixa eu achar aqui. O nosso próximo curso é dia 9 de julho. Tá? Onde nós vamos falar também de vários suplementos e como manipular os suplementos, né? Tirando as dúvidas de vocês com relação a fatores, com relação à incorporação, com relação à farmacotécnica, enfim. Então, nos vemos dia 9 de julho, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus. Eu que agradeço a presença de vocês, sempre tão fiéis, né? Sempre, eu tenho os meus aluninhos aqui, olha, tem aluno que fez Vinelab Vet que ainda assiste todas as aulas, né? Eu sei que vocês são pessoas muito queridas, tá? E muito obrigada pelo carinho, obrigada Coopervet pelo convite. E nos vemos no próximo. Um beijo enorme, fiquem com Deus, tá? Tchau!